As ações recentes do Moraes no Brasil prejudicam o nosso país de duas formas distintas. Para nós, brasileiros, a forma que mais nos prejudica é, obviamente, a ditadura sob a qual a gente está vivendo. Censura, acabar com a Constituição, não ter o devido processo legal, perseguição através da máquina estatal. Essa é a parte que mais nos aflige, que mais nos tira do sério, que mais nos deixa indignado. Bom, agora tem a parte econômica das ações do Moraes também, que o Brasil está começando a sentir. A partir do momento que o Alexandre de Moraes decide penalizar uma empresa Y por conta de um sócio da empresa X, ele afugenta investidores. Porque a partir desse momento se cria uma insegurança jurídica extrema. Imagine você, que você é gerente, é o diretor de um grupo de investimento internacional, e você percebe que no Brasil, se você investir o seu dinheiro em uma empresa, você pode perder o seu dinheiro, porque algum sócio dessa empresa pode estar devendo multas em uma outra empresa. São CNPJs diferentes, com grupos societários diferentes. Para o investidor, isso é extremamente perigoso. É por isso que os donos e chefes de grandes grupos de investimento internacional já estão falando que investir no Brasil agora se tornou extremamente perigoso por causa dessa insegurança jurídica causada pela decisão do Alexandre de Moraes de penalizar a Starlink por uma multa imposta ao X. São empresas diferentes. Os sócios da Starlink não são os mesmos sócios da X. Inclusive, sócios da Starlink são grandes grupos de investimentos americanos. O que acontece? O que mais repercutiu lá fora, no mundo dos investimentos, e nós precisamos de investimento, é justamente essa decisão de penalizar, de punir uma empresa por causa da ação, atitude de um sócio de uma outra empresa. Bom, entenderam? Isso foi o pior do ponto de vista de trazer dinheiro para o Brasil que o Alexandre de Moraes fez. Do ponto de vista econômico, investimento internacional, essa foi a pior coisa que ele fez. Olha o que ele acaba de fazer. Alexandre de Moraes não é um risco mais apenas para a nossa liberdade de expressão, para a nossa democracia, não. Ele é um risco para a nossa vida econômica. Moraes multa X e Starlink em 5 milhões por truque que driblou bloqueio à rede social no Brasil. Primeiro que não foi truque, é algo que o X já fez no mundo inteiro pela sua transposição saindo da Califórnia para o Texas. E aí, o Moraes decide mais uma vez impor uma multa em uma empresa que não tem nada a ver com a X, que tem outros sócios. Mais uma vez, Alexandre de Moraes tomando uma decisão que não vou nem dizer que é ilegal, é surreal. Repetindo uma decisão que, mais uma vez, vai afugentar investimentos no Brasil. Vamos lá. Na quarta-feira, usuários relataram que o acesso à plataforma tinha voltado, X teria migrado para servidor intermediário, driblando o bloqueio. Moraes e a Anatel vêm ação deliberada para pular justiça. Eles vêm em ação, se eles viram na cabeça deles, então eles já vão multar. Eles não entendem que é um processo que estava acontecendo por causa de mudanças dentro da empresa do X. Então eles já decidem multar. Multar Starlink. Starlink, que é o que dá internet para escolas em áreas isoladas do Brasil, internet para as pessoas do Rio Grande do Sul que passaram por aquele desastre climático, que agora precisam da Starlink para sobreviver, hospitais isolados no Brasil, para pessoas que moram em cidades completamente isoladas poderem ter acesso à internet, comunidades ribeirinhas lá da Amazônia que precisam da Starlink para ter acesso à internet. O Moraes quer, mais uma vez, multar uma empresa que não tem nada a ver com o que aconteceu, absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Isso vai fazer com que investidores não coloquem dinheiro no Brasil. Não há mais segurança jurídica. Essa ditadura que a gente vive hoje se tornou insustentável não só do ponto de vista de direitos fundamentais, mas do ponto de vista econômico. E aí, é onde eu fico indignado. Nós ainda estamos empacados aqui, ó, nos 36 senadores. E sabe por que a gente está empacado? Porque o Moraes tem um partido que o defende com unhas e dentes. O Partido do Moraes é o PSD, que tem que mudar o nome para Partido de Sustentação da Ditadura. Mais uma vez, voltem a acessar o site, vamos esquentar a temperatura. Nós estamos a 5 senadores para poder conseguir maioria. Dos 29 indefinidos, lembrando, a maioria não, metade é tudo PSD. Ah, Gustavo, por que você não fala do MDB? Por que você não fala do PP? Porque o presidente do Senado é do PSD e porque a maioria dos senadores hoje indefinidos são do PSD. O PSD empaca. E outra, MDB sempre foi centrão, nunca espere nada de MDB, ali é tudo corrupto, ali não vale nada. Agora, do PSD, tem gente do PSD fazendo campanha pelo Brasil dizendo que é de direita. Tem senador aí que fala que é de direita, apoiando gente. Gente, diga não aos 55.
Mas as decisões do Moraes não acabam, só pioram, prejudicando a nossa economia. E esses senadores aqui do PS, todos eles, na verdade, né? O não se posicionar até agora já é um posicionamento, sabe qual que é? É o posicionamento a favor da ditadura, mas não quer perder votos. Eu vou ser sincero, eu acho que eu tenho mais respeito por esses senadores que se declaram abertamente a favor da ditadura, porque pelo menos eles não estão enganando ninguém. Os que sobraram agora são aquele porcaria de Romário do PL. Olha que merda! Como é que o PL tem um senador desse? Eu fico indignado no negócio, não tem como não, desculpa, mas eu fico indignado. Olha só, esses senadores que não se posicionam até agora, eles já se posicionaram na verdade. O posicionamento deles é o seguinte: eu sou a favor dessa ditadura, ou eu tô com medo de fazer alguma coisa por causa dos crimes que eu já cometi, mas eu não vou me pronunciar pra não perder voto, eu vou ficar em cima do muro. Deixa eu explicar uma coisa. Já viu aquele ditado, o muro é do diabo? Nesse caso aqui, o muro é do Moraes. O muro é da ditadura. Um abraço. Moraes dá prazo de 24 horas para X comprovar representante ilegal no Brasil. Ministro alega falta de documentação e prova de irregularidade para reconhecer advogados indicados por X como representantes no país. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação já na sua tela. Elon Musk anuncia que abrirá um processo contra a administração federal de aviação dos Estados Unidos. O SpaceX entrará com uma ação judicial contra a FAA por abuso regulatório. Estou altamente confiante de que a descoberta mostrará comportamento impróprio. Agora, deputado Luiz Felipe propõe audiência pública com congressistas americanos para debater bloqueio do X no Brasil. Urgente, Polícia Federal vai identificar quem usou o X após o bloqueio para o STF aplicar multas. Moraes, ao suspender o X antigo Twitter, impôs multa diária de 50 mil por descumprimento. A PGR pediu a apuração que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Continuando, Casa Branca condena bloqueio ao X no Brasil. Liberdade de expressão. Like social media, Musk social media is banned in Brazil. It's 20 days now that doesn't work in Brazil anymore. Was a dispute with a judge from the Supreme Court and now it's banned for 20 days. What is the position of the U.S. government on this matter? Look, I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that, folks should have access to social media. It's a form of freedom, freedom of speech, and certainly that is something more broadly that we have always have been very clear about. And so I just don't have anything beyond that to share. Advogados do X informam que a rede social irá cumprir as ordens de Alexandre de Moraes para voltar a funcionar no Brasil. Com isso, serão bloqueados contas como Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo e Monark. São ainda de acordo com esse assunto que nós estamos falando sobre a rede social X. Expusemos para vocês a apuração do Caio Junqueira e agora a gente vem com mais uma. X vai cumprir decisões de Alexandre de Moraes. Atenção, temos aqui a informação dos advogados do que diz respeito à resposta do X aqui no Brasil, de que eles vão cumprir as decisões de Alexandre de Moraes para poderem voltar a atuar no Brasil. Vou ler aqui para vocês, inclusive, as informações enviadas pelo Caio Junqueira. Advogados que estão à frente da defesa do X no Brasil. Isso é... Peraí, só para eu entender, o que está exposto em tela? Essa já é a matéria do Caio Junqueira? Tá, eu vou lendo aqui para vocês o texto dele, tá? Advogados que estão à frente da defesa do X no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, relataram à CNN agora há pouco, nesta manhã de quinta-feira, que o corpo jurídico do empresário Elon Musk nos Estados Unidos foi convencido, olha só a importância dessa informação, de que para voltar a atuar no Brasil seria necessário cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Estamos ao vivo, hein? 10 horas, 8 minutos. De acordo com essas fontes, Elon Musk concordou e os perfis que tinham ordem de bloqueio estão sendo
bloqueados desde ontem à noite. A Basília também já vai chegar para explicar isso aqui para a gente. Em um outro gesto para a Corte Brasileira, foi ontem à noite também que o X peticionou ao Supremo, dizendo que o retorno da rede no país nesta quarta-feira foi por causa de uma falha técnica e não de forma dolosa. Por qual motivo? Ontem nós estávamos aqui compartilhando com vocês, tem gente dizendo que está conseguindo acessar a rede social. E aí ocorreu uma dúvida. Nem o próprio X sabia explicar, disse que não havia sido intencional, que eles próprios estavam analisando para compreender o que aconteceu. Ou seja, para deixar claro de que não era uma afronta à justiça, de que eles não estavam fazendo algo para além das ordens judiciais, que eles estavam atrás de informações. E essa matéria do Caio Junqueira confirma isso para a gente. Exatamente isso, que o X peticionou o Supremo dizendo que o retorno da rede ontem foi uma falha técnica. Não foi feito por querer, não foi de maneira dolosa. A nova estratégia jurídica ocorreu após uma reviravolta na equipe que faz a defesa do X aqui no Brasil. Toda essa história que começou, lembram-se, porque você não pode ter uma empresa no Brasil sem um endereço. Você não pode, assim, tem uma empresa, atua no Brasil, não tem um CEP. Então, esse foi o início do problema. Com a retirada do escritório do X no Brasil, ocorreu a Justiça Brasileira dizendo, olha, vocês não podem continuar atuando. Então, a partir deste momento, a rede social está bloqueada. E o que temos agora, neste Breaking News? A defesa da rede social dizendo, vamos cumprir as decisões de Alexandre de Moraes. Estou aqui com o Theo Cury e com Basília Rodrigues. Minha gente, na última frase, ou melhor, no último parágrafo do texto do Caio Junqueira, o que está dito? O escritório Pinheiro Neto, um dos maiores do Brasil e que defendia a empresa no Brasil, havia deixado na semana passada esse caso. Esse caso foi passado a uma nova advogada e depois retornou novamente ao Pinheiro Neto, que agora assinou a petição da quarta-feira à noite. Augusto Nunes cobra a atitude da oposição para que façam cumprir a lei. No Congresso, contra quem abusa do poder. Nós não podemos cobrar só o Rodrigo Pacheco. Vamos culpar também a inação dos senadores. É hora de vocês, parlamentares da oposição ao governo e parlamentares que lutam pela democracia, é hora de vocês imediatamente começarem no Congresso a exigir o cumprimento da lei em relação a quem abusa do poder e em quem comete abuso de poder. É o que está sendo provado agora. Nós não podemos culpar só o Rodrigo Pacheco. Nós vamos culpar também a inação dos senadores. É um clube, o Senado. Todo mundo se entende com todo mundo. É a hora de sair desse clube para pensar no Brasil. Esse é um recado para os senadores da oposição. Augusto, a gente já está... É hora... PSD está rachando no diretório de Florianópolis. Rafael Batista vem a público dizer que não compactua com os senadores do partido do qual é filiado. Não compactua com as ações que estão sendo deflagradas ou conduzidas pelo Rodrigo Pacheco no Senado. Fora Moraes, fora Pacheco. Gente, aqui é Azael Batista, sou do PSD aqui de Santa Catarina, do diretório de Florianópolis, e não compactuo com as ações que estão sendo deflagradas ou conduzidas pelo Rodrigo Pacheco lá no Senado. Eu sou contra o Pacheco e contra Alexandre de Moraes. Temos que botar o impeachment de Alexandre de Moraes para frente. Conto com vocês. Nicolás Maduro anuncia que vai pedir a prisão de Milei e sua irmã por suposto roubo de um avião venezuelano. Que vai pedir a prisão do presidente da Argentina, Javier Milei. É notícia que está lá em destaque no site da CNN Brasil e que a gente te traz em detalhes. O procurador-geral da Venezuela disse que também serão pedidas as prisões da irmã de Javier Milei e da secretária-geral da presidência, a Karina Milei, e da ministra da Segurança, Patrícia Bullrich. A Venezuela acusa o governo Milei de roubar um avião de carga de uma estatal venezuelana que estava na Argentina. O Boeing 747 foi repassado para os Estados Unidos e destruído em fevereiro deste ano. A ministra das Relações Exteriores da Argentina classificou o pedido de prisão como covarde e disse que o governo argentino não tem medo de Nicolás Maduro. Meus amigos, preste bem atenção então na informação do dia e me ajude a compartilhar. Moraes dá prazo de 24 horas para X comprovar representante legal no Brasil. O ministro alega que falta de documentação
e prova de regularidade para reconhecer advogados indicados por X como representante no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não reconheceu os advogados indicados pelo X como representantes do Brasil e deu um prazo de 24 horas para a empresa comprovar, inclusive com documentação da conjunta comercial, a regular a constituição do empreendismo no país com indicação de representantes com amplos poderes e nomeação de advogados. A decisão foi dada nesta quinta-feira após a empresa do X Brasil, Internet LTDA, indicar aos autos do processo os advogados André, Zonaro e Sérgio como representantes do país. A petição, no entanto, conforme a decisão de Moraes, não estava acompanhada de documentos comprobatórios da representação. Não há nenhuma comprovação do retorno das atividades da X Brasil Internet LTDA, nem tampouco da regularidade da constituição de seus novos representantes legais ou mesmo de seus novos advogados, conforme demonstra as sucessivas alterações de patronos narrados no relatório anterior, diz o texto da decisão. Diante da situação, Moraes intimou os advogados citados na petição, encaminhada pelo X para comprovar em 24 horas a regularidade e a validação da representação legal da empresa, com documentos da junta comercial respectiva que comprovem a constituição em empreendismo no Brasil. Sem essas provas de regularidade da presença e representação do X no Brasil, Moraes entende que não há licitude também na constituição de novos advogados. Vale lembrar que falta de representante legal no país foi um dos principais motivos que levaram o ministro a determinar a suspensão da rede social em território brasileiro. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.